eu fiz um levantamento de mais ou menos 42 profissionais do DAT, incluindo DAT, plataformas e também o Centro de Experimentação Animal, a PAP e os serviços de qualidade, que é um contingente de servidores bastante grande, né? Não sei se essa minha lista está certa, mas é uma lista que eu peguei do Coleta, então pode ser que ela esteja defasada em alguns pontos. E esse conceito de plataformas começou no portal do IOC, né, na internet do IOC, já como uma proposta, né, já desde que a gente montou, ainda na minha gestão, essa versão da internet e da intranet. Né. E uma das coisas que eu queria hoje na reunião é que vocês, os presentes todos, sugerissem como a gente pode melhorar a condição de trabalho e a qualidade dos produtos que a gente gera nessas plataformas. A gente sabe que nesse contingente nós temos muitas pessoas que são doutores, que são mestres, que são muito especializados, técnicos muito especializados, né? E que a gente pode pensar em situações de qualificação e de contribuição dessas pessoas para a missão do IOC. Quero aqui deixar um agradecimento à Câmara Técnica. Eu recuperei do sexto encontro, porque eu participei do sexto encontro, recuperei do sexto encontro essas informações, então aí eu vi que o Floriano está presente, né? Vi que não sei se Álvaro está presente, mas a Andréa está presente, enfim, as pessoas que têm participado da Câmara Técnica, não sei nem se é essa a composição atual, não conferi, mas o mais importante é que a Câmara Técnica ela está refletindo sobre plataformas e ajudando a pensar, né? E mais, também monitorando a utilização das plataformas nos seus produtos principais do IOC, que são artigos, teses e dissertações. Então, assim, em teses e dissertações, 6 plataformas que responderam isso, 98% das teses dependeram das plataformas, participaram das plataformas. Isso é muito importante. E artigos, 32% é muito importante também, né? Então, também aí dessa imagem do sexto encontro, né, da apresentação, eu não me lembro quem fez a apresentação, acho que foi a Andréa no sexto encontro. Agradeço, Andréa. Mas tinha também essa coisa importantíssima, que é o questionário das plataformas que foi feito, e eu acho que a gente tem que fazer com mais frequência, porque isso deve ser de uma dinâmica muito grande, né? Tanto a nível dos usuários poderem responder sobre plataformas, quanto a nível do planejamento prospectivo. Então, você veja, a frequência de uso pelos próximos 2 anos, isso respondido em 2017, significa que a gente teria que fazer em 2019, 2021, ou anualmente essa questão, para ter certeza de qual é a plataforma que a gente precisa investir muito, que a gente tem que defender na presidência os recursos para manutenção, porque, de fato, o conjunto de recursos é de um vulto muito grande, em torno de 29 milhões para 4 anos, é muito recurso para a plataforma. Então, para isso, a gente tem que estar o tempo todo bem instrumentalizado, e acho que a Câmara Técnica fez isso muito bem, tanto que ajudou a diretoria a captar os recursos das emendas parlamentares, né? Então, eu peguei também dessa questão do sexto encontro, algumas metas que foram apresentadas lá, e eu quero me comprometer publicamente aqui com vocês para que essas metas aconteçam, né? Finalizar o guia de plataformas, ampliar a divulgação do sistema de plataformas, que está longe de estar bem conhecido por todo mundo no IOC, encaminhar as sugestões do relatório de adequações do espaço das plataformas, porque vocês já fizeram um trabalho com a COGIC e a gente precisa concretizar esse trabalho, né? Implantar a qualidade nas plataformas, então eu acho que sempre a SAAD e o pessoal da CIB e da CEIQUALI devem estar juntos nesse trabalho, detalhar as necessidades de plataformas na Comissão de Obras e Espaços, e aí eu tenho que dizer para vocês que a Comissão de Obras e Espaços vai continuar sob a minha coordenação direta, e eu vou fazer a interlocução direta com a diretoria da COGIC, né? Manter atualizadas essas demandas das plataformas nas diversas rubricas, seja ela pessoal, seja ela pequenos equipamentos, grandes equipamentos, né? E buscar editais e buscar apoio orçamentário e apoio da Fiocruz para as plataformas, né? Buscar também fazer uma busca ativa por esses recursos, e aí eu acho que as emendas parlamentares foram a melhor contribuição que essa diretoria já fez em relação a isso, mas a gente tem Inova equipamentos, a gente tem FINEP equipamentos, tem outros editais que a gente precisa estar sempre pronto para aplicar, né? Estudar a precificação dos serviços, visando a aplicação dos recursos nas plataformas, é muito importante, até porque as plataformas da Fiocruz já estão meio que precificadas e as do IOC não estão, então isso cria uma certa defasagem, é importante discutir e acordar essas questões, né? Mapear competências dos servidores com interesse em transferências para a plataforma,
E aí, quando eu vi essa demanda lá no sexto encontro, eu me lembrei de uma experiência que eu tive no INSERM, em Grenoble, na França, quando a tecnologista que trabalhava no meu projeto, ela mudou de laboratório de uma hora para outra. Por quê? Porque tem uma política no INSERM de que os tecnologistas podem ficar no máximo X tempos e não pode se aposentar antes de ter rodado um pouco em outros lugares. Eu achei isso muito interessante e acho que queria muito discutir isso com vocês, né? Encaminhar as demandas de recursos humanos das plataformas para a comissão de concurso quando ela existir, né? Eu trouxe aqui uma definição de 2011 de que o conceito de plataformas eram grandes equipamentos de usuários, mantido com recursos centrais da instituição, instaladas em um ou mais laboratórios de pesquisa. A gente não tinha uma central analítica, como talvez fosse o ideal, a gente ter um local de central analítica, e elas são gerenciadas por um responsável, pesquisador responsável, ou tecnologista responsável, ou técnico responsável, não sei se é só pesquisador, que poderia ser o gerente, né? Com uma equipe técnica especializada. Então, isso seria as características das plataformas. Isso em 2011, quando esse conceito foi elaborado, né? E a prestação de serviços. Tânia, você não ficou muda, Tânia? Eu? Não, eu tendo. Eu fiquei muda? Peraí. Eu fiquei muda, não? Então, Não, ficou, ouvindo, não. Tânia. Ficou, não. Pode seguir. Não, é a sua internet, Ademir, não é a minha. Às vezes é a minha. Então, a outra característica da plataforma era a geração de serviços ou de produtos, né? E serviços teria hora uso, teria laudo de amostra, teria pessoa capacitada, e produtos teria fornecimento de um peptídeo, de uma proteína, etc., ou a hora de trabalho do operador, quando o operador tem que estar na máquina ali para acompanhar o usuário, né? Então, eu achei interessante que eu acho que essas questões devem estar sendo redefinidas, porque na rede de plataforma da Fiocruz, os conceitos são um pouquinho diferentes, né? A minha sugestão é que a gente revise esse tema no 7º encontro do IOC, para a gente alinhar, ou a Fiocruz alinhar melhor com a gente, ou a gente alinhar melhor com a Fiocruz, mas ter um mesmo conceito para plataforma, equipamento, etc. Tá? E isso gera que a gente tenha 3 sistemas hoje. Um sistema que é o sistema mais recente implantado pelo IOC, né, Plataforma Multiusuário.IOC Fiocruz, que agenda as plataformas do IOC, o sistema da Fiocruz, da RPT, e o sistema coleta, que registra os produtos, né? E os 3 sistemas ainda não se falam, apesar da gente ter, com certeza, iniciativas nesse sentido. Eu me lembro desde 2016, e eu sei que isso deve ter se concluído, se adiantado ainda um pouco mais, né? Falei 2016, não, 2006, foi a primeira discussão que eu tive com o CDTS sobre isso, foi em 2006, eu errei aí, não é 2016 não, 2006, na minha gestão, a gente discutiu isso com o Morel. Bom, e aí, esse é um dos sites, né, o site IOC atual, que é dentro da intranet, né, na internet não aparece esse site mais atualizado, né, elas são as plataformas do IOC, com a lista de plataformas do IOC e a sua distribuição, né. Nesse momento, essas plataformas estão atendendo só usuários do IOC e não externos, porque eu saiba, mas vocês podem me corrigir, né? E no Coleta a gente tem todas as plataformas, IOC, PDTs e tal, para registrarem os seus produtos. E isso é uma coisa interessante, porque permite que a gente faça aquela análise que foi feita lá no início, lá no 6º encontro, de qual é a demanda das plataformas. Está aqui, a partir dos produtos a gente tem condição de organizar. Só que os sistemas não se falam, né, como eu falei. E aí, dentro do plano de diretrizes estratégicas do IOC, existe a qualificação de estruturas de apoio às atividades finalísticas, mas isso significa que o IOC, as plataformas estão dentro dessa diretriz e precisam ser mais detalhadas, né? Então, nesse sentido, o que a gente tem trazido na nossa campanha é o apoio à pesquisa e inovação com esses itens que a gente tem falado nas reuniões, fortalecer e modernizar as estruturas de apoio, especialmente das plataformas, né? Atualizar a lista de usuários das plataformas com enquetes de satisfação e de sugestões, né? Implementar a comissão usuários de cada plataforma, consolidar e ampliar as experiências da vitrine tecnológica, e na vitrine a gente pode pensar em produtos das plataformas também, né? Prosseguir com a captação de recursos por meio das emendas, identificar e criar novas oportunidades na pós-graduação, né, incluindo
possibilidade de alunos na pós-graduação para doutores e que estejam nas plataformas. E aí eu diria que não é só pós-graduação, é no ensino como um todo, a gente poderia discutir esse tema mais adiante. E, finalmente, buscar parcerias com empresas e instituições públicas, privadas e mistas, que não tenham conflitos de interesse, né, para nos ajudarem a sustentar essa missão do IOC. Então, eu queria também discutir com vocês a ideia de desenvolvimento das pessoas das plataformas, né, e dos processos, então a possibilidade de cursos de curta duração nas tecnologias e metodologias da plataforma, que pudessem estar ou não vinculados às pós-graduações, e a gente pudesse certificar esses cursos, os cursos seriam realmente produtos, né? A formação continuada em serviço nessas plataformas e, eventualmente, rodízio para a formação de um técnico tecnologista que sabe de uma plataforma, conhecer de outra também. Uma ideia que surgiu numa das reuniões nossas foi a Feira Anual de Soluções Tecnológicas e Técnicas, que focasse exclusivamente em técnicos de nível médio, técnicos formados, né, que a gente pegasse nossos técnicos servidores, nossos estudantes do curso técnico do IOC, da Escola Politécnica e dos institutos federais, que a gente tem vários no Rio de Janeiro, né? Uma formação de tecnologia de informação mais avançada, para que a gente possa dominar um pouco mais o uso e a elaboração de tecnologias de informação. E também saiu uma proposta que a gente já incorporou, que é a oficina de reciclagem de equipamentos, em parcerias com o SENAC, institutos federais e universidades. Tá? Então, para isso tudo, a gente faria também encontros periódicos para geração de ideias e mobilização dessas questões. A gente pode voltar nisso se vocês quiserem depois. Né? Bom, aqui na cooperação, é o mesmo slide que eu tenho mostrado, mas apenas destacar que a gente pode ter ações de cooperação internacional também em relação às plataformas. Não há nenhuma plataforma que o seu pesquisador ou o seu corpo especializado não tenha tido um treinamento e uma conexão com outras plataformas similares em centros internacionais. Então, plataformas, para mim, também está no escopo da cooperação e da internacionalização.